Vertebrados atropelados em diferentes perfis de estradas no semiárido brasileiro. Os autores são Aiko Shimabukuro, Raul Santos, Cauane Freitas, Itainara Freitas e Cecília Calabucci. Eu sou a palestrante Aiko Shimabukuro e vou dar início à apresentação do trabalho. Diversos fatores eles podem estar associados ao atropelamento de vertebrados silvestres e compreender esses fatores são essenciais para criar medidas de mitigação. Então, esse estudo ele quantificou por classe a mortalidade de vertebrados atropelados em diferentes perfis de estradas de forma simultânea. Os objetivos desse trabalho é comparar o número de atropelamentos para a mesma classe nos diferentes perfis de estradas e comparar a mortalidade entre as classes nos diferentes perfis de estradas. Então, com relação à área de estudo e à coleta de dados, os monitoramentos eles ocorreram em estradas no entorno da Unidade de Conservação Federal Parque Nacional da Furna-Feia, o Parque da Furna-Feia. Os monitoramentos ocorreram entre junho de 2016 a maio de 2017, com 2 observadores trafegando em um veículo, o carro, a uma velocidade média de 50 km por hora, e a extensão percorrida por monitoramento foram de 146 km. Para classificar as estradas, elas foram classificadas da seguinte maneira: Estrada Nacional, conhecida como BR, com presença de acostamento e pavimentação e caracterizada por ter um alto fluxo de veículos. A estrada estadual, ou RN, que ela não tem acostamento, mas ela também tem pavimentação e ela possui um fluxo médio de veículos. E a estrada de terra, que não tem pavimentação, também não tem acostamento e ela é característica, ela possui um baixo fluxo de veículos. Para análise de dados, nós usamos a taxa de mortalidade corrigida pelo número de atropelamentos como uma variável dependente e o perfil ou a classe como uma variável explicativa. Então, para isso, nós corrigimos, a mortalidade ela foi corrigida pelo número de quilômetros, realizamos um teste não paramétrico de Kruskal-Wallis e, adicionalmente, nós calculamos a taxa de mortalidade, que consiste em calcular, em dividir o número de atropelamentos dividido pela quantidade de quilômetros percorridos, dividido pelas saídas. Com isso, nós obtivemos 170 vertebrados atropelados. Com a taxa de atropelamento, ao calcular, nós conseguimos os dados de 0,097, seria essa taxa de atropelamento. Desses 170 vertebrados, 59 pertenciam à classe mamália, 56 pertenciam à classe aves, 39 pertenciam à classe anfíbia e 16 pertenciam à classe reptilia. Quando comparada a mortalidade entre as classes, nós observamos que houve um maior atropelamento de mamíferos, houve um maior atropelamento da classe mamália, seguindo aves, anfíbias e reptilia. E ao comparar os atropelamentos entre os perfis de estradas, nós percebemos que houve um maior atropelamento em RN, seguida pela BR, e depois a estrada de terra, então daí o P de 0,006. E ao comparar a mortalidade de cada classe entre os perfis, nós constatamos que em anfíbia não houve uma diferença estatística, porém, visualizamos uma maior mortalidade na RN, na estrada de RN, com P de 0,097. Para a classe aves, houve uma maior mortalidade na BR, seguida pela RN, com P de 0,012. Na classe mamália, houve uma maior mortalidade na RN, seguida pela BR, com P de 0,07. E para a reptilia, o valor de P ele ficou bem marginal, com P de 0,057, indicando uma maior mortalidade na BR, seguida pela estrada de terra. Então, de maneira geral, o alto fluxo de automóveis e a presença de pavimentação, de pavimento, foram fatores determinantes, que favoreceram mais atropelamentos na estrada BR, na estrada do perfil BR. Contudo, a ausência de acostamento favoreceram mais os atropelamentos em estradas caracterizadas pelo tipo RN, que são estradas que têm pavimento, mas não têm acostamento. Nós acreditamos que essa ausência do acostamento favorece os atropelamentos, porque alguns animais eles não têm um ponto de espera, então eles acabam atravessando, mesmo com os veículos
se aproximando, e os condutores também eles não têm como desviar, já que não tem esse acostamento. Outra questão também é que a falta de pavimentação reduz a velocidade dos motoristas em estradas de terra, já que nós registramos poucos indivíduos atropelados em estradas de terra. Então, nós acreditamos também que em estradas de terra, a presença de veículos, elas causam a vibração do solo que acabam afugentando os animais. E é isso, muito obrigada a todos, obrigada a atenção. E qualquer dúvida, está aí o meu contato.